Então, a arrumação do leito. O leito é onde o nosso paciente vai passar a maior parte do tempo da internação dele. Se ele deambular, ele vai levantar, vai caminhar um pouco, vai no corredor, vai voltar, mas 90% do tempo dele hospitalizado vai ser sobre o leito. Então, é importante que o leito esteja sempre com a roupa muito bem esticada, porque o paciente acamado que fica sobre um leito com um lençol enrugado pode favorecer ao aparecimento de lesão por pressão. Restos de alimentos podem ficar sobre o leito se ele não estiver bem limpo. Então, é muito importante que a gente mantenha aquele local limpo e com a roupa de cama sempre muito bem esticadinha. Então, a arrumação do leito ela compreende as trocas de roupas de cama. Então, a gente faz isso após o banho do paciente, após a alta do paciente. Quando o paciente for encaminhado para um centro cirúrgico, antes dele retornar, a gente também faz a arrumação do leito. E toda vez que for necessário. Se o paciente evacuou e sujou toda a roupa de cama, a gente precisa fazer a arrumação do leito. Se o paciente se mexeu muito e bagunçou toda a roupa de cama, a gente precisa fazer a arrumação do leito. Então, sempre que for necessário, a gente faz a arrumação do leito, né? Como eu falei, 90%, não sei se precisar exatamente o tempo que o paciente fica em cima do leito, mas sim, a maior parte do tempo da internação dele é em cima do leito. Então, a gente tem que manter aquele local o mais limpo e confortável possível para o paciente. Então, em todas as situações, o profissional de enfermagem deve estar atento para o conforto do paciente e a facilidade para transferi-lo da maca para a cama. Muitos pacientes não têm condições de subir numa maca e a gente faz isso utilizando a roupa de cama. Deve ser observado também as condições dos colchões e travesseiros e realizada a limpeza concorrente ou terminal antes de instalar a nova roupa de cama, né? Dependendo da situação. Por que a gente tem que olhar os colchões e os travesseiros? Todo colchão e todo travesseiro do ambiente hospitalar ele deve ser forrado por um tecido impermeável, de fácil limpeza. Então, se você observa que o colchão que seu paciente tá furado, tá rasgado, e essa capa impermeável favorece que água, sangue ou qualquer coisa entre para dentro do colchão, isso deve ser sinalizado para fazer a troca. Porque senão imagina esse paciente tem um sangramento no meio da noite, esse sangue vai entrar para dentro do colchão. E se ele não for trocado, o próximo paciente que vier vai deitar sob o sangue do outro paciente, porque não foi possível realizar a higiene daquele colchão adequadamente. Correto? Sem tirar que a gente tem o risco de proliferação de micro-organismos também, porque a gente não consegue higienizar corretamente. Deve ser observado, essa parte eu já falei, e existem 3 tipos de leito. O leito aberto, que é um aberto que é ocupado também, né? Tem 3 tipos, mas é porque são 3 tipos, o ocupado ele entra junto com o aberto. O aberto, o fechado, o ocupado e o operado. A gente vai falar deles, qual a diferença e como é que a gente arruma esses leitos. Aqui vai ficar um pouquinho complicado, porque o ideal é ser feito na prática. Mas eu coloquei para vocês o link de um videozinho que tem no YouTube, explicando e mostrando como é que a gente faz a arrumação desse leito. Lembrando que a gente vai ter aula prática de arrumação de leito. Há alguns hospitais, principalmente de rede privada, existe o serviço de hotelaria. E a hotelaria é responsável pela arrumação do leito. Geralmente, após a desinfecção terminal, né, o paciente teve alta, a hotelaria ela arruma o leito antes do paciente retornar para outro paciente internar. Mas, na maioria das vezes, quem faz essa arrumação somos nós mesmos da enfermagem. Então, o que é o leito fechado? Que tem uma imagem de um leito fechado, tá vendo? Nessa imagem, o travesseiro está dessa forma, mas algumas unidades colocam o travesseiro em pé, porque fica de fácil visualização. Quem bater o olho e vê que o travesseiro está em pé, já sabe que aquele leito está fechado. Então, o leito fechado é o leito que está preparado para receber o paciente quando ele é admitido no setor. Não há paciente ocupando o leito no momento. Então, o leito está vago, não há paciente para aquele leito. Então, a gente utiliza 2 lençóis, fronha e travesseiro, colcha ou cobertor. Nos hospitais privados, travesseiro, colcha e cobertor às vezes não é a realidade. Então, muitas das vezes a gente não tem travesseiro, né, para ofertar, e nem sempre colcha e cobertor. Mas o correto
é fronha, travesseiro, colcha ou cobertor. Se não tiver colcha ou cobertor, você pode entender que isso é mais um outro lençol, um terceiro lençol. Então, como é que funciona? A gente arruma todo o material com a cama já limpa, então ela já foi feita a desinfecção. A gente arruma o leito da seguinte forma: coloca um lençolzinho embaixo. Se tiver elástico, se a unidade hospitalar que você trabalhar tiver elástico, ótimo, mas na maioria das vezes não tem. A gente utiliza uma técnica chamada técnica de envelope, que eu vou ensinar vocês, ou a gente amarra as pontinhas do lençol, de forma que ela não saia, né? Assim que o paciente sentar, ela não escape. A gente utiliza um lençol superior, que ele fica aqui cruzado, um lençol superior para o paciente se cobrir. E a gente utiliza também um lençol que fica aqui, ó, que fica cruzado, que a gente chama de traçado. Ele fica na altura do quadril do paciente, que ele é utilizado para facilitar a movimentação do paciente no leito, para que a gente não faça fricção, não fique raspando, rastejando o paciente de um lado para o outro no leito. A gente levanta o paciente utilizando esse lençolzinho que a gente coloca no meio. A fronha, o travesseiro, né? Aqui, e a colcha ou cobertor se for necessário e se tiver disponível. A gente deixa o quarto em ordem e sinaliza que o leito já tá pronto, tá? Então, a gente tem um lençol que vai por baixo, o lençolzinho que vai na região aqui do meio, e a gente tem um outro lençol, ou nesse caso, a colcha que a gente coloca aqui por cima. O travesseiro em cima, tem unidades, como eu falei, que deixa o travesseiro em pé para sinalizar que o leito está fechado. Muito importante, levem sempre a grade do leito fechado, para evitar que qualquer pessoa sente ou encoste naquele leito, ok? E acabe sujando, contaminando aquele leito que deve estar limpo para receber o paciente para internação. Leito ocupado, né? É a arrumação do leito no momento do banho, higienização íntima, quando os lençóis são trocados com o paciente sobre a cama. Então, leito ocupado, já tem um paciente daquele leito e o paciente não deambula, o paciente não levanta. A gente vai fazer a troca e a arrumação do leito, a troca da roupa de cama com o leito sobre, ou melhor, desculpa, com o paciente sobre a cama. Então, a gente utiliza 2 lençóis, fronha e travesseiro, lençol para travessa, aquele que fica no meio do leito, como eu mostrei ali em cima, um impermeável que a gente chama de oleado, que é um plástico ou um tecido impermeável que a gente utiliza também entre esse lençol de travessa e o lençol que forra o colchão, que é para se caso o paciente evacuar, molhar, a gente não precisar trocar todo o lençol de baixo. Colcha ou coberta, pijama ou camisola, luvas de procedimento e material para higienização do leito, álcool 70 ou a solução utilizada na instituição, né? Às vezes tem solução que já é preconizada pelaquela unidade hospitalar. Então, a gente junta todo o material, higieniza as mãos, coloca a luva, porque a gente vai entrar em contato com o paciente. A gente realiza a higiene do paciente na parte da frente, lateraliza o paciente no leito e empurra o lençol sujo, todo o lençol sujo, o de baixo, o de cima, o traçado, o oleado, para baixo do paciente. Higieniza a parte de trás do paciente e a gente vai esticar o lençol a gente vai limpar com o álcool 70 o colchão e a gente vai esticar no leito o lençol novo. Aí a gente coloca o lençol novo, coloca o impermeável, coloca o lençol que vai ficar transverso ali no paciente. E na hora que o paciente retornar para o leito, o colega que está do outro lado vai puxar tudo aquilo que a gente passou para ele que ficou embaixo do paciente. E aí ele vai esticar toda aquela roupa de cama e deixar direitinho como deve ser. Esse aqui é um leito aberto, né? Que é o leito quando tem um paciente internado nele, só que o paciente tem como se levantar, o paciente tem como sair para a gente poder arrumar o leito. A parte de baixo a gente arruma como leito fechado,
Só que o lençol de cima, ao invés da gente deixar como esse aqui, fechadinho, a gente deixa ele preso apenas na parte inferior e deixa ele solto aqui para facilitar a entrada do paciente, certo? E a gente também não fecha a grade pelo lado que o paciente vai entrar. O outro lado pode estar fechado, mas esse lado a gente geralmente deixa aberto para facilitar o retorno do paciente. Então, aqui os materiais são os mesmos da cama fechada. A diferença é que a gente vai fazer a higienização desse leito, né? A gente vai tirar a roupa suja, a gente faz a desinfecção desse leito e a gente coloca a gente arruma a cama assim como se fosse o leito fechado. A diferença é que a gente vai deixar aberto. E a gente tem também o leito operado. O que é o leito operado? É o leito do paciente que foi encaminhado para o centro cirúrgico para algum procedimento e ele vai retornar para o leito, ou a gente vai admitir o paciente proveniente do centro cirúrgico, um pós-operatório imediato. Então, a gente deixa o leito como se fosse o leito fechado, né? Aqui, como se fosse o leito fechado, porém a gente tem que lembrar que o paciente vai vir de maca e vai tá às vezes sob efeito de anestesia. Então, a gente tem que deixar ele de uma maneira mais fácil para a gente poder cobrir o paciente. Então, o que a gente faz? Ó, o lençol de baixo tá aqui, dobradinho. O transverso tá aqui. Só que o de cima a gente deixa enroladinho na lateral para facilitar quando o paciente chegar de maca. Algumas unidades deixam ele enroladinho no pé, mas só que às vezes o paciente é muito grande, na hora de transferir ele da maca para a cama, acaba embolando. Então, aqui a gente deixa ele arrumadinho aqui na lateral. Aqui, muitas vezes o paciente pós-operatório não pode usar travesseiro, então a gente utiliza apenas um lençol dobradinho abaixo da cabeça do paciente, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que é um pouco complicado falando, tentar visualizar. Por isso eu coloquei o link do videozinho demonstrando para vocês e a gente vai colocar isso em prática também.